Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Diz assim: porque o marido é o cabeça da... Aliás, o 22. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, porque os... Irmão, desculpe, fiquemos em pé. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? Senhor, nos abençoe mais e mais, que a Tua palavra flua nesta noite nossa vida e provoque mudanças para a Tua glória. Amém. Deixe sentar, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. É bom ter alguém que nos apoia sempre em oração. Eu quero falar hoje sobre um tema importante, pelo menos no meu entendimento, que é o novo nascimento, a família e a comunhão. São o novo nascimento, a família e a comunhão. E esse tema eu extraio de lições, são releituras de texto da escola dominical, de temas tratados na escola dominical. Nós já estudamos isso na escola dominical, mas em várias lições. Aqui mesmo estou de posse de um dos livros que eu recomendo aos irmãos que devem ter, vocês devem usar, e fazer o seu arquivo, porque você pode a todo instante reler os textos. E a cada leitura que você faz é uma novidade. É sempre assim. Então, quando a gente pensa em novo homem, lá na Revolução Francesa, Revolução Industrial, melhor dizendo, existiu uma ideia lá por volta do ano 1700 de que tinha que se criar um novo modelo de homem. E esse modelo de homem, tinha que ser um homem, uma espécie de homem-máquina. Para isso teve alguns inteligentes fizeram algumas mudanças. E a primeira delas foi que retiraram os feriados cristãos, são vários feriados cristãos. Também retiraram, ampliaram a semana para 10 dias. A semana não era mais de 7 dias, passou a ser de 10 dias, o minuto de 100 minutos e de 100 segundos. Consequentemente, o homem tinha que trabalhar todo o período e ele não mais descansava, porque ele estava no auge da Revolução Industrial e precisava produzir. Era um homem de produção. Bom, ampliada a semana, ampliado o horário, né, minutos e segundos, e retirados os feriados, então o homem tinha que trabalhar constantemente. Quem diz isso é o pastor Claudio Honora de Andrade. E aí, o que aconteceu com esse homem? Ele estressou. Não demorou muito.
ele se estafou, ele entrou em exaustão, aí tudo caiu. Tudo começou a cair. Então, por exemplo, os acidentes, né? O homem ele entrou numa exaustão tremenda, os acidentes de trabalho passaram a acontecer de forma mais rápida. Também a produção na indústria caiu. E, obviamente, lá no campo, lá na agricultura, o que aconteceu? O homem não tinha mais condições, força física para levar a produção avante. E se o trabalhador rural não tem recurso, não tem condições de levar avante o trabalho, o seu trabalho, o que vai desencadear? Fome. O mercado vai desabestecer. Bom, consequentemente, o país entrou em crise. E aí, quais foram as consequências desse processo de novo homem? Bom, além dessas que eu falei, surgiram também alguns homens, modelos de homens. Um deles foi Napoleão Bonaparte. Foi um assassino em massa, né, que matou pelo menos 2 milhões e 300 mil pessoas. Mas como se não bastasse Napoleão Bonaparte, mais à frente, porque esse processo foi desencadeando outros, surgiram outros também. Quem são esses que vieram depois? De consequências dessas reformas, desse novo homem, desse homem produzido lá na reforma, na Revolução Industrial. Que tipo de homem surgiu posteriormente? Lá nos anos 1800, surgiu um sujeito chamado Vladimir Lenin. E esse homem, ele, adepto de Karl Marx, então, seguidor de Marx, inclusive, então ele vai difundir aquilo que posteriormente foi chamado de comunismo leninista, né? E depois ele morre e vem Stalin. Stalin, seu sucessor. Bom, esses dois irmãos, pelo menos Stalin, matou mais de 20 milhões de pessoas. Matou. Eu assisti a um filme agora, recentemente, e eu vou mandar aí no grupo do ADMI para vocês. Vocês têm que assistir alguns filmes, alguns documentários. São importantes para vocês terem ideia desse tipo de coisa. São filmes baseados em fatos reais. Quem assistiu a Lista de Schindler, por exemplo, são filmes baseados em fatos reais. Esse que eu vou passar para vocês também é. Né? E aí Lenin, depois Stalin, e nesse meio, entre um e outro, né, na verdade, surge um parente deles, da mesma ideologia. Nesse caso, Adolf Hitler. A Hannah Arendt, uma filósofa, ela coloca 2 irmãos assassinos. Os 2 irmãos mais assassinos da história, segundo Hannah Arendt, uma filósofa judia. Um é socialismo e outro nazismo. São 2 irmãos alinhados ao mesmo lado. Interessante o pensamento da Hannah Arendt. Mas Hitler não matou só 6 milhões de judeus, porque ele matou ciganos. Ele matou mais gente. Só se fala dos judeus. A gente não sabe o número de outras pessoas que Hitler também matou. Mas ele matou mais pessoas. E o que aconteceu, irmãos? Passado isso, a história de revolução, de produzir um novo homem, continua até hoje. Hoje nós vivemos a era de um novo homem. E que tipo de homem é planejado para existir hoje, por exemplo? Observe que, em linhas gerais, a gente pensando de forma bem sucinta, o homem de hoje, ele tem perfil diferente do de ontem. O homem de ontem, ele era interessado em
ganhar um dinheiro, sustentar a família, aquela coisa arada. Parte do homem de hoje não tem essa preocupação. Ele foi retirado do trabalho. A maior parte dos adultos aqui começaram a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Alguns nem tiveram oportunidade de estudar, porque a escola ficava, quem morava na colônia ou fazenda, a escola ficava longe. E o professor, às vezes, vinha 1, 2 vezes por semana. Então, os pais nem deixaram muitos irmãos trabalharem. Mas o homem de hoje, a maior parte da geração, com respeito aos que, isso não são todos, mas com respeito aos que fogem dessa regra, não quer trabalhar. Não trabalha. Boa parte dos homens hoje não trabalham, não respeitam e são o contrário a tudo quanto é tipo de marco. Tudo quanto é tipo de parâmetro estabelecido, o homem, esse produto da revolução é o contrário. É o homem de hoje. Então, o homem de hoje, por exemplo, ele não quer ter os valores tradicionais. Valores de família é um deles. Quer ver? Eu pergunto aos mais, eu não sei se eu te chamo de mais antigo, se eu te chamo de homem de ontem, que eu estou falando agora homem e mulher, mas eu não sei se eu falo eu não sei como eu falo agora, tem que tomar cuidado, né? Mas os irmãos que hoje, pode se lembrar, seus pais estavam conversando com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, e você chegava até perto dele e queria interromper a conversa, o que te acontecia? Olha lá. Eu conheci o seu Wilson, hein? Seu Wilson, o pai da Cláudia, ele tinha um Passatão, coisa mais linda, um TS. Eu amava andar no Passat dele. Olha aí. Irmãos, o homem, você ontem como criança, quando seus pais estavam conversando, tratando qualquer assunto, você tinha que estar, até podia estar por ali, mas você tinha que ter o respeito aos pais. Você chamava seu tio de Manuel? Se chamasse seu tio de Manuel, não que tenha alguém, acho que nem tem algum Manuel aqui, mas se você chamasse seu tio de Manuel, de Marco, pelo nome próprio, na frente do seu pai, o que acontecia? Qualquer um. Parte desse homem de hoje, produto da revolução, que continua, esse homem moderno, ele nem mãe chama de mãe. E nem pai chama de pai. E nem de senhor. Porque senhor, segundo o pensamento da revolução, remete à escravidão. É você. Mãe, você fez isso? Se eu se eu falasse dessa forma com a minha mãe, dirigir a uma pessoa qualquer por você. Minha mãe era analfabeta, mas exigiu, ela morreu sem saber assinar, assinava com o dedo. Minha mãe assinava com o dedo. Publiquei uma foto esses dias dela, né? Foi aniversário. Seria aniversário, né, dela. Aliás, foi aniversário da morte. Ela faria aniversário dia 25 de maio. Ela fez 16 anos e faleceu. Mas o homem da revolução, ele rompeu com esses parâmetros. Trabalho, família. Tanto é, quando a gente aborda a questão de família, que eu vou mais longe um pouquinho, que até é lógico isso. Há diferenças entre o corpo de um homem e o corpo de uma mulher.
Há diferenças nítidas, é claro. Mas o homem moderno quer inverter a coisa. Essa ideia de que o homem pode ser qualquer coisa não é nova. Tem uma ideia sendo propagada por aí que o homem pode se associar com o que ele quiser, se identificar com qualquer coisa. Isso não é verdade. Isso é produto da revolução que a gente está vendo aí desse novo homem que está sendo propagado por ideologias como essas, originárias dessas que eu já te falei. Que eu acabei de dizer. Mas não é agora. Nós já vimos na TV o homem virar formiga. Não tá aí, não tem no cinema? Morcego. Lobo. Vagalume. Ah, pastor, quem é o vagalume? O Lanterna Verde é o quê? Aí. O Lanterna Verde é um super-herói? Gente, o Lanterna Verde é um super-herói. Ele não é um vagalume. O extraterrestre que veio de outro lugar. Olha, o homem, na ideia... Olha, o homem... Essa ideia de mudar a cabeça do homem já é antiga. Então ele já foi tudo isso que eu falei, fora todas as outras coisas que eu não falei. Mas agora o homem pode ser qualquer coisa, segundo a nova revolução. Eu me identifico com isso, eu me identifico com aquilo. E como se não bastasse, tem os caras que ficam colocando... Eu vou pegar esses vídeos aí, deve ter na internet, no YouTube, agora tem um grupo de pessoas aí que bota a coleira no pescoço do outro, sai andando por aí, igual o cachorro. Bota a coleira no pescoço do outro, a corrente, aí sai puxando o outro pela rua e para no poste. Shhh. Vocês já viram isso aí? Era uma brincadeira? Não, mas é verdade, tem coisa rodando por aí assim. Essa inversão de mudar, esse desejo de mudar o homem, esse desejo de mudar, e eu quero dizer aqui aos amados irmãos, esse não é o plano de Deus. Esse é o plano do homem. Desse homem da revolução aí. Mas o plano de Deus é um só. Deus criou homem, Adão. E Deus criou a mulher, Eva. Deus não criou duas mulheres para um Adão. E Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou o homem e a mulher. Ah, pastor, mas eu quero me identificar com A, com B. Eu me lembro que veio um irmão aqui uma vez e falou, não sei se você se lembra, que ele dormia de ponta cabeça trepado no galho de árvore. Vocês lembram? Você lembra? Veio um irmão aqui, tem um testemunho que ele ficava tão alucinado que ele trepava no galho de árvore, amarrava, ele ficava com os pés de cabeça para baixo e ficava dormindo igual morcego. Alguém se lembra desse testemunho aí? Aí, então eu não escutei sozinho. Escuta, irmão. Jovens. Esta não é a verdade de Deus. Esta não é a verdade de Deus. Mas, pastor, eu gosto tanto. A verdade de Deus é... Até que, se você gostar, você não vai conseguir mudar. O plano de Deus é um só. Deus criou o homem e criou a mulher. E essa inversão não está no plano de Deus. E para nós cristãos, muito menos ainda. Somos defensores da família tradicional. Glória ao Senhor. Mas aqueles que querem constituir família dessa forma,
Eles podem fazer o que eles quiserem, o ser humano tem sua idade. Mas a pregação da igreja é essa e está claro. Pastor, está passando pela minha cabeça essas coisas todas. Tenho um plano importante para você. Se aprofunde no relacionamento com Deus. Mas, seguindo por esse caminho, irmão, o que nós precisamos pensar? Esse homem não está dando muito certo, né? Essa ideia de construir um novo homem nunca deu certo. Sempre deu errado. E agora vai dar errado novamente, já está dando. De toda forma, irmãos, no campo religioso, observe uma coisa. Um certo homem chamado Nicodemos foi procurar Jesus e quis saber o que ele faria para ser um novo homem. Como é que eu vou fazer para ser um novo homem? Aí Jesus falou assim, volta no ventre da sua mãe. E nasce de novo, você tem que nascer de novo. E o novo homem, no plano de Jesus, ele é gerado pela palavra de Deus. Ou seja, no momento em que nós recebemos o Senhor como Salvador, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No momento em que você recebeu Jesus como Salvador, naquele exato instante, você já foi passado pelo processo de ser uma nova criatura. Dá-se início então ao processo de regeneração. E aí, pastor, eu recebi Jesus, mas eu estou todo confuso com todas essas revoluções, com tudo isso que está na minha cabeça, o que vai acontecer? Jesus falou, a água purifica, vós estáis limpos pela água que é a palavra que vos tenho falado. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais ela nos transforma. Glória ao Senhor. Mas receber o plano de Jesus implica, inclusive, também em aceitar o plano de salvação que Deus havia feito desde a fundação do mundo. Deus já tinha preparado isso. Todos os habitantes da terra, na NVI, diz assim, todos os habitantes da terra ou seja, adorarão. Aliás, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foram achados desde antes da fundação do mundo. Se tem uma coisa que me agrada bastante em tudo que eu leio a Bíblia, é saber que a partir do momento que eu decidi aceitar o plano de salvação, Deus incluiu o meu nome no livro da vida, que já foi escrito antes da fundação do mundo. Isso é mais certo. Bom, agora eu pergunto, você tem certeza disso? Se tem certeza, então, que sou uma nova criatura, portanto, irmão, se alguém está em Cristo, como diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, o que diz a Bíblia? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo novas todas as coisas. É um novo homem, é um novo ser. Esse sim é o novo homem. O novo homem da revolução planejado pelo homem nunca deu certo e não dará. Mas o novo homem planejado pelo Senhor Jesus, esse sempre deu certo.